Bem-vindos e bem-vindas. Este webcast será acompanhado por Jéssica Guzmán, que é mestre em Educação e licenciada em Matemática pela Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Interessa-se por temas relacionados com educação, inclusão educacional e incorporação de tecnologias no campo educacional e científico, concentrando-se neste momento no tema da preferência acadêmica e das políticas educacionais colombianas. Atualmente é instrutora e gerente de portfólio na linha de ensino e pesquisa na Software Shop, promovendo o uso de ferramentas para transcrição automatizada, criação de conteúdos em educação virtual, bem como software de apoio para análise qualitativa e gestão de referências, entre outros. E antes de começar com essa apresentação, eu gostaria de perguntar se vocês conhecem, se vocês já nos acompanharam previamente na apresentação da Citávio que nós fizemos algumas semanas atrás, ou se vocês ainda não conhecem essa ferramenta, se é algo novo para vocês, em que âmbito vocês trabalham e se vocês utilizam no trabalho de vocês, dentro das atividades de vocês, se vocês utilizam um gestor bibliográfico, eu gostaria de saber. Então, se vocês pudessem compartilhar as respostas via chat, isso vai enriquecer esses espaços, eu fico grata. Essa interação vai ser favorável aqui nesse espaço, então eu vejo que algumas pessoas estão levantando a mão, muito obrigada. Gostaria de lembrá-los que podemos ler as mensagens de vocês através do chat. Vocês podem escrever em espanhol ou em português, sem problema nenhum. E enquanto vocês vão respondendo, vocês podem ir interagindo no chat, via chat. Eu vou abrindo aqui o Citave. Então, bem, leia aqui que é a primeira vez que a Glória, que é a primeira vez que ela escuta sobre essa ferramenta. Maria Cristina também nos cumprimentou anteriormente. Nós estivemos juntos em muitos espaços de interação. Ela ficou bastante interessada nessa ferramenta, não é verdade, Maria Cristina? Então, bem, primeira vez que o Luiz usa essa ferramenta, que ele vê sobre essa ferramenta. Haroldo, Franklin também é a primeira vez que escutam falar sobre a Citave. Bem, vocês vão entender por que Rocio. E, bom, eu também, nós opinamos que esse software é um software extraordinário. Eu vou deixar um e-mail já para você, Rocio, para que nós possamos entrar em contato. Tem algumas pessoas nos cumprimentando aqui, dizendo que é a primeira vez. Marcelo ainda não utiliza um aplicativo de gestão de documentos, não conhece esse TAV. Tentou usar o Mendeley e o Envivo, mas sem continuidade. Então, muito obrigado, Marcelo. Elizabeth, perdão, é a primeira vez. Bem, muito obrigada por essa participação de vocês. Hugo já nos faz uma recomendação sobre como usar o Citave para estruturar um artigo. Muito obrigada, Hugo, pela sua sugestão, porque de fato essa é uma questão que nós precisamos implementar. Rodolfo não utiliza nenhum recurso, Citave será o primeiro, muito bem. Andy, ela vai fazer um trabalho e se interessa por saber como citar e referenciar, muito bem. Nós vamos fazer uma amostra geral dessa ferramenta no dia de hoje. Eu espero que vocês fiquem mais curiosos depois da apresentação de hoje e que vocês possam nos acompanhar sempre nesses espaços. Então, muito obrigada pela participação de todos. Aqui eu já abri o Citave e eu vou abrir um projeto que eu já tinha um pouquinho adiantado. Isso porque inclui a apresentação de PowerPoint, que eu mostrarei a vocês rapidamente.
Então, primeiramente, familiarizar vocês um pouco com o entorno do Citave. O entorno é bem simples, intuitivo. Nós vamos encontrar um espaço onde temos os títulos, outro local onde nós temos os elementos de conhecimento, que já falaremos a seguir, e também as tarefas. Então, trabalharemos em relação a esses 3 elementos. Eu vou mostrar essa apresentação para vocês, para que possam vê-la melhor. Bem-vindos aos primeiros passos em Citave para a gestão de referência e escrita de documentos. A ideia é que abordemos algumas questões rapidamente sobre, como por exemplo, o que é Citave, quais são as principais características e funcionalidades, as principais vantagens do software em relação a outras ferramentas, e vamos ver um exemplo na prática. E espero que o quarto e o quinto abordemos rapidamente, pois esse é um tema que pode ser um pouco extenso. Então, bem, o que é Citave? É uma ferramenta para gestão de referências acadêmicas, mas também vai ser referências bibliográficas, perdão, mas também vai servir para as anotações acadêmicas. E dessa forma é possível trabalhar a partir desse software, e será possível analisar os documentos de forma prévia, ou seja, através de diferentes frases, eu vou poder fazer comentários, dentre outros, de tal forma que esta ferramenta vai me acompanhar, gerando ao longo de diferentes processos da pesquisa. No geral, quando utilizamos algum gestor de referências, no geral nós vamos para a parte de gestão de referências e pronto. Mas com o Citave nós vamos um pouco mais além, e vocês vão perceber já já. Através dessa ferramenta, nós podemos lidar com o processo de busca, nós podemos fazer uma busca de muitas maneiras, nós podemos trabalhar com a organização desses documentos, como com a organização do conhecimento também. Será possível trabalhar de forma colaborativa com essa ferramenta, e vamos poder fazer a revisão de artigos, livros, de diferentes documentos, etc. Poderemos também fazer anotações, vamos poder fazer a gestão dessas frases. Então, vamos bem além do que qualquer outra ferramenta similar faria. E, para finalizar, temos a escrita, visto que é possível pegar essas frases, essas referências para o Word, ou também podemos elas para um outro espaço. Então, todas dentro da plataforma, todas numa única ferramenta disponível na minha área de trabalho, mas também está disponível na web. Nós podemos contar com Citave Web. Eu sei que vocês estão fazendo algumas perguntas aqui no chat, eu vou responder aos poucos no decorrer da apresentação. Agora eu tenho uma pergunta do Rodolfo, daqui a pouquinho eu respondo. Então, para a pergunta da Andy sobre a conferência, eu acho que Lissa vai compartilhar o link onde vocês vão poder encontrar essa apresentação da semana que vem. De qualquer forma, me lembrem depois de deixar o meu e-mail, de forma que vocês possam me escrever caso vocês tenham alguma dúvida ou, enfim, algum questionamento. Alguns me escrevem sempre por diversos motivos, e eu trato sempre de responder rapidamente. Então, bem, vamos abordar as principais características e funcionalidades do Citave. Nós temos essas etapas, que é a busca em bases de dados, em catálogos, em sites. Nós podemos fazê-lo através do Citave, para depois pegar essas referências e textos completos, levá-los até a ferramenta e fazer uma análise, retirar algumas citações, fazer resumos, comentários, etc. Depois já de ter feito esse processo, ou de forma transversal a esse processo, nós podemos esquematizar e ter um ponto de partida, como um esquema no papel.
Então, é muito importante poder compilar todos esses documentos, ao invés de ter tanto papel, no Citavi nós podemos compilar essa informação toda na ferramenta, de tal forma que essas citações ou frases podem ser levadas com bibliografia ao papel. Alguém pergunta se Citavi é um software livre, a Mari, não. É que nós fazemos essas pesquisas através de bases de dados gratuitas ou pagas, bibliotecas, documentos compartilhados por outros colegas, etc. Nós podemos levar isso para a Citavi e, ao fazer análise, nós fazemos uso de outras ferramentas externas. Então, se nós não trabalhamos com o Citavi, nós podemos, por exemplo, utilizar também em paralelo um leitor de PDF, ou utilizar outras ferramentas como Envivo, Atlas, etc., outras ferramentas de anotações da web, ou podemos fazer isso manualmente também, essa análise. Se queremos esquematizar, precisamos utilizar outras ferramentas. Ou seja, se utilizamos Citavi, podemos fazer tudo isso utilizando essa ferramenta. Caso contrário, nós precisamos recorrer a outras ferramentas. Então, para fazer esses gráficos, esses esquemas, nós podemos fazer anotações ou fazer tudo manualmente. Nós podemos definir os títulos, por exemplo, das diferentes sessões. Então, se queremos escrever um artigo de pesquisa, por exemplo, com um marco metodológico, nós podemos esquematizar todas essas coisas facilmente no Citavi. E também a parte das citações, às vezes nós recorremos a alguns geradores de citações, como Exhibit, ou enfim, outros, ou nós fazemos isso manualmente. E o que acontece se nós fazemos isso manualmente? Nós podemos cometer alguns erros na hora de escrever as citações. Então, bom, por exemplo, ou comparando com outras gestões de referências, como EndNote, Mendeley, Zotero, etc. Essa gestão de referência nos permite fazer processos de busca ou incorporar diferentes referências no nosso trabalho. Podemos fazer algumas anotações ali. E essas anotações nos ajudam parcialmente na análise, mas nós não vamos poder fazer nada além de chegar a essa citação. Então, o valor agregado que o Citavi tem como ferramenta para a gestão de referências e anotações é muito positivo. Eu vou mostrar em breve. Rodolfo pergunta se em vivo faz tarefas similares ao Citavi. Bem, digamos que com o em vivo nós podemos realizar. Deixe-me ver. Eu não compararia essas duas ferramentas. Nesse caso, Citavi ajuda mais nessa parte da gestão de referências, na parte das citações, de compilar essas citações, essas frases, de poder trabalhar de forma colaborativa na análise de documentos, etc. Já com em vivo, por mais que eu possa levar os documentos para a ferramenta, eu posso fazer uma codificação, eu posso fazer diferentes análises da informação de documentos, mas também posso analisar áudios, imagens, etc. Ou seja, ele vem a ser um software para análise de informação qualitativa, é um pouco diferente. Isso não quer dizer que sejam ferramentas onde, de certa forma, elas são incompatíveis. De fato, elas são da mesma casa matriz e é por esse motivo que elas são integradas, elas ambas são integradas.
Então, eu posso dar um exemplo de uma pesquisa onde eu, em primeiro lugar, no Citável, eu vou fazer alguma análise de comentários, de citações, etc. E depois eu carrego essa informação para o em vivo, eu levo entrevistas, áudios de gravações que eu tenha feito e maximizo essa análise da informação, levando em consideração o trabalho prévio que eu fiz no Citável, ou seja, em relação à metodologia, bibliografia, etc. Então, eu posso ir um pouco mais além, eu posso ir além. Como eu já falei, Envivo e Citave são da mesma casa matriz, então essa integração entre esses 2 softwares, ou seja, eles são correspondentes. Se observamos outros software qualitativos, por exemplo, alguém me perguntou inclusive aqui no chat se eu posso, levar esses documentos para outras ferramentas. Eu não em Atlas TI, alguém me perguntou, eu não sei como é que fica exatamente, como é que faz para importar para essa ferramenta, mas a potência de integração de ferramentas é muito mais forte nesse caso, se dá muito mais forte entre Citave e Envivo. Então, continuando, eu vou apresentar algumas vantagens do software. Nós temos a integração de gestão de referências, análises, esquemas, a esquematização e escrita, a tomada de anotações sobre os textos, a organização e revisão ágil de artigos, livros, etc. É possível guardar e organizar referências, citações e ideias que depois podem ser transportadas para o Word, etc. A geração automática de bibliografia com pelo menos 11.000 estilos, o que diminui os erros na hora de fazer essas citações, de escrever essas citações. Também podemos fazer trabalho colaborativo, já que todos os membros podem ver as tarefas, nós temos, subimos projetos na nuvem, podemos compartilhar com colegas, então é possível trabalhar em tempo real e ver o que já foi feito, enfim, é possível criar um chat enfim, entrar num acordo em relação a todas essas informações. O Citave também é intuitivo e fácil de usar, reduz o risco de plágio acidental, pois ele é importante na hora da busca dessas informações e também reduz os tempos de trabalho. Portanto, nós temos uma ferramenta para fazer muitas coisas. Se usamos outras ferramentas, de repente temos que usar várias, mas se utilizamos o Citave para esse processo, nós vamos utilizar apenas um software e pronto. Por outro lado, ele reduz, perdão, ele reduz o trabalho manual e é integrado com Envivo para acompanhar todo o processo de integração, ou seja, nós, de qualquer forma, nós podemos trabalhar com o Citave sem necessariamente utilizar o Envivo. Assim como também é possível usar o Envivo sem necessariamente ter o Citave. Ou seja, elas são ferramentas independentes, mas elas podem se beneficiar, vocês podem se beneficiar utilizando as duas. Nessa ferramenta, na última atualização, nós podemos ver uma ferramenta muito mais completa. Então, bem, obrigada por essa parte, pelas perguntas, etc. Não sei se vocês têm alguma dúvida antes de passar para a parte prática da ferramenta. Rodolfo pergunta: se eu tenho artigos em espanhol e inglês, eu devo traduzi-los no mesmo idioma? Rodolfo, depende do que você quiser fazer. Se você, de repente, num determinado momento, você quer pegar algumas citações, você tem um artigo em espanhol e um artigo em inglês, e você quer pegar algumas frases ou citações do artigo em inglês, você pode traduzi-lo. Ao invés de traduzir todo o documento, você pode traduzir apenas essa citação e levá-la depois para o documento que você tem. Eu já já vou mostrar como funciona.
O Wilson fez aqui uma pergunta, já podemos responder a sua pergunta. Então, bem, eu estou no espaço do Citave, o que eu vou fazer agora é a busca, é a gestão de títulos, então eu vou passar para a parte de como importar. Então, podemos importar muitos dados diretamente daqui, podemos importar de outro sistema de gestão de referências para a pergunta do Nelson, que é o quão simples seria migrar de Zotero para Citave. Então, nós podemos importar a partir de um outro sistema de referência, então você não teria problema nenhum em relação a isso. Podemos importar a partir de um arquivo de texto, de arquivos em PDF. Podemos também importar de um arquivo com uma tabela de dados. Então, por exemplo, se eu tenho um arquivo com uma tabela de dados, com o nome de documento, enfim, com toda a informação bibliográfica eu posso importar. Também podemos importar, o que eu acho excelente é importar a partir de uma bibliografia, ou seja, se eu tenho um artigo específico, nós podemos importá-lo e o Citave vai procurar através do seu sistema se ele pode trazer todo o documento ou apenas a informação que eu quero. E também do catálogo de uma biblioteca ou de uma base de dados especializadas, de um banco de dados especializado. Então, nós podemos conectar Citave com alguns bancos de dados e dessa forma é possível acessar alguns bancos de dados e trazer referências, levando sempre em consideração a conexão que é possível fazer. Nesse caso, eu não tenho uma conexão como essa, então eu vou importar alguns arquivos em PDF para que vocês possam ver como funciona, mas essas são as opções que nós temos para importar informação. Vocês podem importar todos esses tipos de todos esses dados. Então, vocês podem importar um único arquivo ou muitos arquivos de uma pasta. Então, eu vou importar, por exemplo, esses PDFs. Eu escolhi aqui a pasta e eu tenho diferentes opções. Como copiar ao documento do Citave, mover, utilizar o título breve de Citave como novo nome de arquivo. Então, por exemplo, nós podemos nomear o arquivo ou então podemos importá-lo sem mudar a localização. Então, eles vão continuar nessa pasta aqui de onde eu importei. Eu vou copiar esse aqui. Aqui nós temos os títulos, são 5 títulos que estão dentro dessa pasta. Próximo. E aqui ele vai me mostrar os diferentes documentos com a informação de cada um. Às vezes, nos PDFs, nós temos uma informação um pouco mais completa, como é o caso desse primeiro arquivo, mas, de repente, em outros arquivos, nós não temos essa informação, então é importante fazer essa revisão. Por quê? Porque eu estou acessando as citações desse artigo. Então, se eu não tenho o ano, se a referência não está correta, a minha citação não vai ser correta, a minha bibliografia não vai ser correta. Aqui eu posso acrescentar alguns títulos, eu posso importar as palavras-chaves para aqueles que vêm com palavras-chaves. E ele vai trazer os 5 documentos, eles já estão aqui. Se eu retiro o filtro, eu vou ter aqui os 7 documentos, os 2 que já estavam aqui anteriormente e os outros que eu acabei de importar. Então, dentro dessa parte, eu vou mudar um pouco aqui para que vocês possam ver um pouco melhor a informação. Eu posso escolher se eu
Se eu quero ver a informação, bibliografia, aqui eu tenho palavras-chave. Eu posso, por exemplo, editar essa parte. Eu posso eliminar aqui, apagar algumas palavras-chave. Eu posso acrescentar uma palavra, por exemplo, eleição. Vou aceitar. Vou acrescentar, pronto. Então, eu posso colocar palavras-chave, eu posso mudar algumas características desse documento. E aqui eu tenho o título do documento, que nós podemos mudar também, os autores também. Então, os autores está ok, o título está ok. Isso é de uma revista, Desenvolvimento e Sociedade. Então, eu vou colocar aqui o nome da revista, Desenvolvimento e Sociedade. Eu gostaria de esclarecer que isso é no caso de que o PDF não tenha metadados para que eu possa complementar essa informação. Então, eu posso preencher aqui manualmente. Então, o ano é de 2014 e as páginas vai de 133 a 179. Muito bem. Então, aqui eu posso complementar os dados e depois eu posso fazer essa revisão. Então, eu já tenho aqui o meu artigo, eu já revisei os outros títulos. E aqui eu posso mudar o nome para o arquivo com o título breve de Citave, como, por exemplo, Barão Bonilha, de 2014, quem escolhe carreiras em educação. Eu posso deixar do jeito que está aqui. Já já vou responder as perguntas, ok? Com a pergunta do Wilson. Wilson, no geral, nós trabalhamos com preços preferenciais, então nós vamos deixar o e-mail para. Ah, vejo que você deixou o e-mail, nós vamos entrar em contato com você. Rodolfo, já vou responder a sua pergunta também. Então, eu já importei os títulos e então eu vou passar para outra aba. Então, se eu vou para Google Acadêmico, eu preciso de um documento, eu já deixei ele aqui para poupar a minha busca. Então, eu vou contar com uma ferramenta que é o Citave Picker, que é uma extensão onde você pode instalar no navegador e, através disso, você pode pegar diferentes sites ou diferentes títulos da internet. Então, se eu faço clique aqui, eu vou ter os 10 títulos referentes a isso. E eu vou poder escolher muitos ou apenas um, eu vou poder fazer uma escolha para poder importar esses títulos do meu navegador para o Citave. Essa é uma opção muito positiva, no sentido de que vai poupar muito tempo, não vai precisar fazer o download de toda essa informação, etc. Então, eu vou selecionar, vou aplicar, ou se eu quero levar apenas um, por exemplo, esse artigo, então eu vou ter aqui o íconezinho, o ícone do picker, que é como se fosse uma aspa, uma pequena aspa. Então, eu vou importar, quando eu clico ali, ele me dá diferentes opções. Ele vai me dizer que tem 27 títulos, assim, eu posso importar apenas o título selecionado, eu posso importar também todos os títulos citados, se eu preciso de mais informação sobre bibliografia, eu posso escolher vários, ou eu posso importar apenas o título selecionado. Então, vamos dar um segundinho para que o Picker faça sua pesquisa. E bem, vejam, aqui nós já temos esse artigo, eu vou abrir apenas para que vocês vejam que é o mesmo artigo. Então, eu venho aqui em preferências,
Vejam, esse é o mesmo artigo que nós importamos para o Citave. Esse é o meu artigo e da professora Sandra. E um dado extra é que nós podemos eu utilizei o Citave, por exemplo, para trabalhar no meu artigo. Então, claro, eu estou usando o meu artigo para importar para o Citave como referência. Então, bem, aqui eu estou com um documento. Então, os dados, eles são importados de forma automática, eu apenas vou precisar revisar essa informação, mas a informação já vem completa e, bom, uma informação bastante robusta. Eu posso importar do Google Acadêmico, ou posso, enfim, eu posso pegar essas referências de uma outra base, aí então eu vou importar essa informação para o Citave. Eu posso fazer isso tanto da minha rede institucional, como eu posso importar essas informações da minha casa, isso não teria nenhum problema. Nesse caso, eu precisaria apenas colocar fazer o login. Ah, eu não estou conseguindo iniciar a sessão. Eu vou procurar aqui o meu tema, esse é apenas um exemplo. Então, aqui, por exemplo, no caso desse banco de dados, eu posso acrescentá-lo à minha pasta. É que eu não lembro mais como que eu consigo acessar essa pasta. Então aqui eu posso escolher os que tenham, pode ser um ou muitos, eu posso exportar também, então nesse caso eu posso exportar em formato RIS, ou seja, para Citave ou outros gestores de referência, eu posso guardar ele ali. Então eu já descarreguei esse artigo anteriormente, eu posso importá-lo perfeitamente para cá, nesse formato RS. E aqui eu tenho os documentos, esses 2 documentos. Eu vou importar os 2. Aqui, se eu clico em mais, ele me brinda toda a informação, o título, a revista, etc. Então, eu vou acrescentar esses títulos. Então, eu tenho essas 2 outras importações. Então, esta é uma vista prévia. Ele está me mostrando aqui, sem nenhum problema, como se eu estivesse vendo desde o navegador, então eu posso salvá-lo como PDF. Se de repente eu vou para um outro documento, perdão, é que está finalizando aqui o processo. Então vamos supor que eu tenho aqui ele fica como se fosse um PDF, mas
Eu também posso fazer o download do arquivo e subi-lo novamente para visualizá-lo num outro formato. Aqui nesse caso, ele pede que eu faça o login. Então, eu posso fazer download do PDF e colocá-lo aqui como arquivo local, sem nenhum problema. Então, aqui ele me mostra como se fosse uma vista prévia de como é possível visualizar esse documento na página. Nesse caso, aqui não está em PDF. Se eu coloco salvar como PDF, então ele vai mostrar uma vista prévia desse PDF também. Então, às vezes eu posso salvar como PDF, no caso de ter alguma mudança desse arquivo na web, enfim, e alguma alteração, o meu já está salvo como PDF e no meu arquivo não haverá nenhuma alteração, ele será salvo da forma original. E aqui, se eu dou clique com o botão direito, eu vou ter algumas opções, como acrescentar a página, o site como título, iniciar tab. Sempre que eu estiver trabalhando fora da ferramenta, ele vai me mostrar algumas opções. Então, eu posso, por exemplo, acrescentar o texto como uma citação, como abstract, como índice, como palavra-chave. Então, há uma diversidade de opções com as quais vocês podem contar para poder levar essas referências para o documento de vocês no Citave. Para não me estender muito, eu vou passar para a parte de organização de conhecimento para poder fazer a escrita. Ou seja, para poder levar toda essa informação para o Word. Então, bem, nós já trabalhamos com os títulos e o que tem a ver com conhecimento, no Citave nós temos duas formas de organizar esse conhecimento e de organizar os títulos. Leia-se conhecimento como citações e deixe-me ver, deixe-me procurar aqui onde eu coloquei esse documento com as citações. Então, aqui, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar uma frase específica, eu posso importá-la diretamente do jeito que ela está ali, eu posso fazer uma citação indireta, ou seja, parafrasear, perdão, eu posso fazer uma citação indireta. Então, eu posso parafrasear e depois levá-lo para o Word. Então, eu vou fazer uma citação textual. Eu posso colocar entre aspas. Então, estas são as aspas. Bem, coloquemos aspas. Não vou ser tão rigorosa aqui em relação à norma, etc., apenas para mostrar para vocês, faz parte do exemplo. Eu posso deixar sem aspas, eu tenho diferentes opções aqui. Eu também posso escolher palavras-chave para essa citação. Também é possível assigná-lo a uma categoria ou a um grupo, e já vamos passar para essa parte de categorias e grupos. Que mais eu posso fazer com esses fragmentos de textos? Eu posso fazer um resumo. Então, se eu tenho um fragmento muito mais extenso, eu posso utilizar essa opção de resumo. As janelas se parecem muito, então ele me mostra aqui a qual elemento ele faz referência. A ideia central, o texto, páginas, palavras, categorias, etc. Ele vai marcando isso automaticamente. Se ele não marca automaticamente, então, nesse caso, eu posso localizar essa parte e depois o Citave vai considerar a localização de cada um desses elementos que faltam. Eu posso designar uma tarefa, então me adiantei um pouquinho já para o final do webinário. Então, comprovar, debater, examinar a bibliografia, ler uma nova tarefa. Então, bem, eu preciso comprovar
Isso, então vou finalizar um pouco antes, eu vou colocar aqui uma data do final de semana, a importância. Eu posso delegar essa função, essa tarefa para uma outra pessoa da equipe, o estado da tarefa eu posso colocar também, se está no começo, no fim. E eu também posso marcar em amarelo, ou seja, eu posso grifar algumas partes do texto, ou eu posso marcar em vermelho, ou seja, alguns conceitos breves que eu quero ressaltar e guardá-los depois como um elemento de conhecimento. Então, como que é feita essa citação no citável? Ou seja, como eu posso levar a minha citação? Ou seja, já respondendo a pergunta do Wilson. Então, eu posso fazer uma citação textual, uma citação indireta, etc. Então, eu tenho aqui a ideia central, eu vou deixar o texto aqui e simplesmente eu clico em aceitar. Então, para a pergunta do Wilson, eu vi que vocês fizeram muitas perguntas, tenham um pouquinho de paciência, que aos poucos eu vou responder a todas. E uma questão muito interessante é o que acontece com tabelas, com imagens, o que que eu posso fazer em relação a isso? Então, no Citave, eu também posso fazer citações de imagens. Eu clico aqui e posso acrescentar a imagem. Então, aqui eu tenho as mesmas opções, páginas, etc., palavras-chave. Então, nós exploramos essa janela geral, a de título, a de conteúdo. Às vezes, no conteúdo, nós encontramos o abstract, o índice também. No contexto, nós temos as palavras-chave, as categorias e os grupos. E também vou encontrar uma seção para referências recíprocas. Então, esse título faz menção a qual outro título? Ou este título faz referência desde que título? Para complementar a informação que nós temos ali. Então, tudo que diga respeito às referências, nós podemos escrever aqui em referências recíprocas. E aqui as citações, comentários que foram feitas em relação a esse documento vão aparecer aqui. Aqui, tarefas, localização, vai aparecer essa tarefa que eu deixei. Eu posso clicar aqui no link, no hiperlink. E agora sim, eu vou passar para a parte desses elementos de conhecimento. Eu precisava fazer essa explicação prévia antes de passar para grupos e categorias. Então, os grupos, eles servem para organizar tanto títulos como elementos de conhecimentos, referências, citações, etc. Se eu não tenho uma ordem hierárquica, eu posso estabelecer uma. Então, podemos organizar citações que falam sobre a referência acadêmica, outras citações sobre X, outras citações que façam referência ou que façam menção à metodologia. Então, eu posso organizá-las dessa forma. Ou então eu poderia criar grupos para os títulos que fazem referência, que fazem menção à referência à preferência acadêmica. Então, títulos que fazem referência ao ensino e aprendizado, por exemplo. Ou então os grupos, artigos antes de 2020, artigos de 2020 a 2022, artigos de 2023, então sem nenhum problema. Então eu posso formar grupos para poder organizar essa informação, mas não de forma hierárquica. Então, nas categorias, eu também vou poder classificar esses títulos e organizar o conhecimento. Eu achei isso muito interessante para organizar principalmente os elementos de conhecimento que vocês, de certa forma, que tenham uma ordem hierárquica, de certa forma. Então, por exemplo, eu separei elementos de conhecimento
em introdução, marco teórico, com outros nomes, mas é apenas para exemplo. Então, metodologia. Eu posso abrir a lista de categorias e criar categorias e subcategorias. Então, essas são algumas categorias que eu estou criando: análise, resultados e as conclusões. Eu posso ocultar os números da categoria também, para que depois os números não sejam transportados para o Word. E aqui eu posso arrastar também. Então, por exemplo, esse aqui vai para a introdução. Esse também é da introdução. Esse outro título vai para o marco teórico. Esse aqui, esse artigo vai para a metodologia. Bom, eu já fiz um trabalho prévio criando um resumo, etc. Então, apenas estou mostrando essa parte das categorias. Então, essa é uma ordem aleatória. Se eu venho aqui nos grupos, eu também posso criar um novo grupo. E aqui ele vai dizer, por exemplo, mostrar na gestão de referências bibliográficas, ou seja, isso quer dizer que ele vai mostrar apenas os títulos, ou se nós mostramos a organização do conhecimento, nós também podemos mostrar isso sem problema nenhum. Aqui ele não está aparecendo conhecimento, mas se eu passo para os títulos, eu vou encontrar aqui a lista. Então, eu posso transportar os documentos dessa forma, sem organizar, arrastando eles de forma bem simples. E bem, já que de certa forma eu tenho essa informação organizada, eu posso levá-la para o Word de diferentes maneiras. Então, eu posso exportar uma árvore de categorias, eu poderia também importar uma árvore de categorias de um projeto do Citavi, de outras ferramentas. Nesse caso, ele vai exportar para o Word. A exportação foi concluída com sucesso. Então, aqui, já na outra tela, no Word, vocês veem aqui os tópicos, as categorias. Aqui ele me pede o idioma. E no Citavi, perdão, no Word, eu vou encontrar aqui o complemento do Citavi. Então, aqui em complementos, ele abre esse painel de tarefas, que é esse. Eu vou abrir aqui o meu documento. E em títulos, ele vai aparecer aqueles que estão sem categorias. Em elementos de conhecimento, vai aparecer esses que estão aqui, que são aqueles que eu organizei, do jeito que eu organizei no Citavi. Se houve, de repente, alguma mudança, eu posso atualizar. Posso mudar também o estilo da citação. Posso ver a parte dos capítulos, eu mostro já, e em referências, a parte de referências. Então, aqui em introdução, eu vou dar um duplo clique aqui nessa citação, vou trazê-la para cá no meu documento. Pronto. Então, aqui nós temos a referência e depois já no final, em referências de bibliografia, eu posso também mudar o nome, mas ele já aparece naturalmente ali. Então, é por isso que é importante que tudo esteja muito bem estruturado, essa informação de título, etc., esteja tudo muito bem estruturado para que depois não haja nenhum inconveniente na hora de gerar essa informação automaticamente e também na hora das para ver as citações, para que fiquem corretas.
Eu posso também inserir o elemento com opções, então aqui eu posso colocar apenas o ano, apenas a pessoa, entre parênteses, o ano, ou tudo sem parênteses, de tal forma que eu tenha diferentes opções para fazer a referência desse conteúdo, eu tenho diferentes opções aqui. Então, são todas opções nas quais eu posso colocar a informação de diferentes maneiras. Então, aqui ele me mostra a bibliografia e, naturalmente, ele vai organizando isso nas referências também. Se eu quero, por exemplo, colocar aquela imagem com as citações, eu posso importá-la para cá. Então, ele traz a imagem do documento do Citave e também referencia esse documento. Então, ele faz tudo isso de forma automática. Se de repente nós não trabalhamos com essa árvore de categorias, nós partimos de um documento em branco, então, da mesma forma, nós temos aqui o painel de tarefas do Citave, os projetos abertos, ele vai me mostrar aqui os documentos que eu organizei sem categorias, essas são as categorias que eu acrescentei, então eu venho aqui para conhecimento, eu vou dar um duplo clique aqui em introdução, depois ele leva o título, introdução, e já começa a aparecer aqui. Então, em capítulo aparece introdução, quais são os elementos de conhecimento. Se houvesse um título aqui, o título também apareceria associado a, a essa categoria. Então, eu posso passar facilmente para o Word para continuar com a escrita, sem nenhum inconveniente. Então, bem, essa é praticamente a totalidade do webinário. Eu já gostaria de finalizar com as tarefas, agradeço os comentários de vocês. Eu vou agora responder algumas perguntas que vocês fizeram. O Rocio diz que na versão do Citap ela não tem algumas opções. Eu vou deixar o meu e-mail para que você possa me escrever e para que você possa me enviar uma captura de tela. Rodolfo. A pergunta que você fez sobre o manual do Citave ou passo a passo, nós temos muitas opções. Nós estaremos retomando essas apresentações, esses webinários e mostrando o uso da ferramenta. Depois eu vou lançar uma pesquisa no final. Seria interessante que vocês respondessem e também propusessem temas que vocês gostariam de ver aqui. Então, essas são algumas opções, ou nós podemos fazer um processo de capacitação. Caso você esteja interessado, você pode escrever para Lissa. Ela deixou o e-mail ali, em treinamentos@softwareshop.com. Aqui apareceu a pesquisa. Então, vamos deixá-la aqui enquanto eu vou respondendo as perguntas. O Baldina pergunta sobre as funções adicionais que tem Citave diante do Envivo, em comparação com o Envivo Plus. Como eu disse, é da mesma casa matriz, mas eu gostaria de esclarecer que essas ferramentas não se comparam no sentido de que elas não são pensadas para a mesma coisa. O Citave foi pensado para fazer essa gestão de referências, para organizar citações, organizar o conhecimento, ou seja, para fazer todo esse processo de pesquisa, desde a busca das citações, das frases, a análise dessa informação e poder acompanhar essa escrita. E o Em Vivo é uma ferramenta que também é irmã do Citave, serve para fazer a análise de informação qualitativa, ou seja, são análises muito mais robustas.
dessa informação qualitativa, entrevistas, etc. Análise de documentos, análise de áudios. Então, são ferramentas, são irmãs, eu gosto de chamá-las assim. Bem, Rodolfo, para a sua outra pergunta em relação à capacitação, bem, você pode ter capacitação sincrônica, nós estamos trabalhando com essa capacitação assincrônica também do CITAB para que vocês possam adquiri-la, levando em consideração que esse é um modelo flexível, mas, por favor, escreve para nós, se comunica com a gente que nós vamos lhe dar mais informação a respeito. Yolanda, o software de transcrição de vídeos. Eu acho que essa ferramenta que você procura está mais voltada para um transcritor. Nós temos o Envivo Transcriptions, nós temos outras ferramentas onde você pode fazer a transcrição de áudio e vídeo e depois levar essa informação para um software de informação ou de análise de informação qualitativa, como o Envivo, enfim. O Walter perguntou sobre essa opção que desapareceu. Então, procura nas opções do Word, porque muito provavelmente essa opção está desabilitada. Essa extensão do citável, esse complemento, essa extensão que é o pickup está desabilitada. De repente você tem algum outro complemento instalado que gera algum conflito ou incompatibilidade. Então, revise o seu navegador. Deixa eu ver. Alguém perguntou, o Walter, como mudam os nomes dos projetos de Citave? Como mudar os nomes dos projetos? No Brasil, utilizam uma outra norma diferente. Na Colômbia, nós utilizamos muito a APA. Ricardo, eu acho que sim, tem essa norma ABNT. Então, eu te peço que você nos escreve no e-mail que eu vou deixar aqui para poder revisar especificamente como que aparece essa norma para nós aqui na ferramenta. Maria Cristina pergunta, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, se eu vou fazer artigos como Citave, Sotero, Word, etc., é necessário estar comentado na internet? Bem, no caso do Citave, se nós estamos trabalhando no nosso computador, nós não precisamos estar conectados, exceto se temos um projeto em nuvem. Mas no Citave nós temos um projeto que pode ficar na área de trabalho e outro que pode estar na nuvem. Então, de repente, se você está trabalhando na nuvem e a sua conexão cai, etc., o Citave, ele vai salvar o documento do jeito que ele está, não vou perder nenhuma alteração. E uma vez que ele se conectar novamente à internet, ele vai retomar a partir do ponto de onde você parou. Ou seja, eu não vou perder a informação. Então, apenas se nós estivermos trabalhando em nuvem, na nuvem, nós vamos precisar de conexão. Caso contrário, não é necessário. Então, com o Envivo, essa ferramenta é integrada naturalmente com outros softwares. Eu posso carregar essa informação em formato RIS ou em formato compatível. Então, sim, eu posso transportar essa informação para outros softwares. Crise pergunta se essas opções são as mesmas das ferramentas gratuitas. Essa ferramenta tem uma versão gratuita de teste, mas vocês vão poder utilizar depois de
Uma vez expirada, vocês não vão mais poder ter acesso a essa ferramenta, ok? O Wilson pergunta se é possível utilizar o trabalho do CITAB de um projeto A para um projeto B. Sim, eu posso levar o título ou o título completo, o projeto completo do CITAB A para um projeto B CITAB. Sim, eu posso fazer isso sem nenhum problema. Walter, para a vinculação da referência, eu acho que sim é necessária a internet. Nós estamos trabalhando com Google Acadêmico ou uma outra base de dados, sim, nós vamos precisar de conexão de internet. Caso contrário, nós estaremos trabalhando de forma local, na própria máquina, no caso. Então, nesse caso, não é necessária conexão. Mas se estamos trabalhando com algum projeto na internet, nesse caso, sim. Cris, eu acho que eu já respondi essa pergunta, mas caso contrário, se você tiver dúvidas, escreva para nós. Já deixei o e-mail aqui. Então, bem, eu vou finalizar aqui com a parte de tarefas. Já colocamos aqui todos os e-mails para que vocês possam escrever para nós qualquer inquietação, dúvidas, enfim. Então, bem, nós já criamos uma tarefa desse título que vai aparecer aqui na seção tarefas, o título, comprovar, aparece o link onde ele me mostra a tarefa específica, mas algumas das tarefas que eu posso deixar nos títulos, eu também posso deixar tarefas aqui no projeto. Então, por exemplo, aqui eu posso vir em tarefas, nova tarefa do projeto, ou seja, tudo aquilo que estiver ligado ao projeto vai constar aqui. Então, nós vamos nomear essa tarefa. Então, importar outros artigos, eu vou colocar a data da finalização. Podemos colocar a data, podemos colocar o nível de importância, podemos designar essa tarefa para a equipe ou alguns outros membros da equipe. E posso deixar aquele que criou, vou colocar aqui o estado da tarefa, aceitar. E aqui em tarefas vão aparecer todas as tarefas. Então, aqui eu tenho um link onde ele me mostra pontualmente a qual tarefa ele está se referindo. Aqui eu posso fazer a mudança do estado da tarefa. Então, se alguém me delega essa tarefa, eu posso mudar aqui o estado da tarefa. Então, se esse projeto está compartilhado na nuvem, todos vão poder ver o avanço da tarefa, ou seja, o estado da tarefa, se está no início, no meio ou mais perto do fim. Então, com isso, eu gostaria de finalizar essa apresentação. Eu sei que foi muita informação e passada de uma forma bem rápida, mas nós gostaríamos de mostrar através do Citave, de forma que vocês pudessem ver um pouco mais, entender, aprender um pouco mais sobre essas potencialidades diante de outras ferramentas de gestão bibliográfica. E, bem, ou seja, sabemos que essa é uma ferramenta bem completa. Vamos poder fazer todas as citações, importar e exportar todas as informações para o Word ou para outros formatos. É muito útil para a escrita e nos poupa muito trabalho, muito tempo, torna o nosso trabalho muito mais eficaz.
e nos ajuda no nosso dia a dia. Não necessariamente funciona apenas para a escrita de artigos, teses, enfim, podemos, ter outros usos. E quem está por trás dessa ferramenta sempre é o usuário aquele que vai determinar como utilizar essa ferramenta. Então, eu vou responder as perguntas que ficaram faltando. As citações são textos ou vocês usam blogs de algum site? Vamos tentar encontrar algum site aqui ou um blog. Vamos ver aqui. Esse site, eu não sei o que tem, é apenas para responder a pergunta da Joane. Então, vamos supor que eu quero importar essa página que tem informação relevante. Então, eu clico aqui, acrescentar a página, esse site como título. Então, ele vai importar para o meu projeto do Citave. Eu venho aqui em títulos, mostrar na vista prévia. Esse é o título que ele acabou de importar desse site. Pode ser um blog também. Então, aqui na vista prévia, ele me mostra o site, então é importante, de repente, nós podemos guardar essa informação em PDF. Então, de repente, se esse site expira, sai do ar ou faz algumas mudanças, nós já temos esse documento em PDF, de forma que nós não vamos perder essa informação. Maria Cristina pergunta se esse sistema operacional é recomendado para trabalhar localmente no Mac e não no Windows. Bem, são se você usa um sistema operacional Windows e quer migrar para um Mac, você precisa ter uma máquina virtual na qual você possa instalar o Windows. Para trabalhar no navegador, você também pode usar o Citave Web. Claro que essa opção é muito mais robusta, mas de certa forma é possível fazer o upload de alguns documentos com a versão web. Sim, Giovanni, esse webinar foi gravado. Alice, eu vou compartilhar o link depois com vocês para que vocês possam ter acesso a esse webinário e a outros que estão por vir. Não sei se vocês têm alguma outra pergunta em relação ao Citave. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês, de forma que vocês tenham entendido e visto a potencialidade dessas ferramentas. Como a primeira vez que eu assisti uma apresentação do Citave, eu fiquei surpresa. É apenas uma informação adicional. Eu estava terminando já minha tese de mestrado, então poder migrar toda essa informação para o Citave de tal forma que eu pudesse ter um documento muito mais robusto e fazer um trabalho muito mais assertivo, isso foi muito interessante. Claro que existem as boas práticas, más práticas, então tudo isso é muito importante também. Ok, muito obrigada, Giovanni. Glória, por favor, deixe seu e-mail para que possamos entrar em contato com você. Se você puder deixar o nome da instituição, nós entraremos em contato. Vou deixar o meu e-mail, caso vocês tenham alguma outra dúvida ou algum outro questionamento. Então, por favor, me escrevam. Tem perguntas mais técnicas e pontuais, também vocês podem me escrever. E para finalizar, foi um prazer ter compartilhado desse espaço com vocês. Eu agradeço muito pela participação de todos. Eu sempre costumo dizer que, e não é piada, que esses espaços de interação, eles se tornam muito mais interessantes e eu não sinto que eu estou sozinha trabalhando
e falando sozinha por trás da tela, então eu sei que tem outras pessoas que estão interagindo e aprendendo comigo em relação a essas temáticas. Então, muito obrigada a todos. Desejamos um ótimo dia para vocês e nos encontramos em breve. Muito obrigada. Para obter mais informações sobre o software ou tópicos relacionados, não hesite em entrar em contato no e-mail em treinamentos@softwareshop.com.